Fala galera, eu sou Marcelo Cavalcante, você está mais uma vez no canal Por Trás da Foto. Bom, hoje a gente vai falar de sombra e luz. Como fazer uma foto com a fotometria equalizada quando você tem uma situação de muita luz num lado e muita sombra no outro. Uma situação muito comum que acontece com fotógrafo de paisagem quase o tempo todo. Você tem lá no fundo, geralmente uma paisagem que está muito bem iluminada, e aqui na frente você tem uma parte da paisagem que está na sombra. Quem gosta de trabalhar com lente grande angular, pegando tanto o primeiro plano quanto o segundo plano, passa por esse problema toda hora. Bom, então o que está rolando? A KF Concept é essa empresa chinesa que está entrando forte aqui no mercado brasileiro. Os caras fazem tripé, fazem filtro, fazem mochila, fazem adaptador, uma porra de coisa. Eles mandaram um tempo atrás um filtro neutro variável, daquele que você enrosca na lente, vai girando o filtro, ele vai escurecendo a imagem e você consegue usar a velocidade mais baixa numa situação de luz. Fiz um vídeo sobre esse filtro, tá aí no canal, procura aí que tá bem legal. E agora, recentemente, eles mandaram para mim um outro filtro para testar, que é o filtro neutro graduado. Qual é a diferença? O neutro graduado é aquele filtro quadrado, retangular, que você encaixa na frente da lente usando um adaptador. Para falar desse tema, eu resolvi vir aqui para Floresta da Tijuca, meu amado Parque Nacional da Tijuca, uma joia que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, um parque que a gente tem que cuidar, a gente tem que preservar, a gente tem que respeitar as regras, entrar no parque somente a partir do horário, que é de 8 às 5 da tarde, não acessar as trilhas fora do horário, enfim. Vim para o Parque da Tijuca para poder fazer um experimento com um filtro que eu recebi da KF Concept. Por que eu vim para cá? Porque aqui a gente tem essa situação, tem muita árvore. Eu estou num dos pontos mais altos do parque aqui, que é perto do Bom Retiro, onde tem um mirante chamado Vista do Almirante. Esse que está aqui atrás de mim. Esse lugar é muito legal porque ele tem uma vista muito particular para Pedra da Gávea e essa mata toda aqui da Mata Atlântica em volta, fazendo uma moldura lindíssima. Eu adoro vir aqui, é um lugar que eu me sinto em paz. Volta e meia eu venho fazer umas fotos aqui, às vezes bem cedinho e tal, assim que o parque abre. Gosto muito desse lugar. Então, primeiramente, para a gente entender como esse filtro funciona, eu vou fazer duas fotos mostrando o que a situação me apresenta aqui. A câmera fotográfica, ela não funciona como o nosso olho. O olho humano, conectado ao cérebro, consegue mudar, né, essa fotometria, entre aspas, né, do nosso olhar, entre sombra e luz com muita velocidade. Tirando aquelas situações que você está no túnel, sai de repente, vem aquele clarão, a gente fica cego por uns segundos, depois consegue enxergar. Na situação que eu estou aqui, eu enxergo claramente a mata sem nenhum problema, e quando eu olho para a vista, eu enxergo tranquilamente também a vista. O olho se adapta automaticamente. Então a gente acha que a câmera funciona igual, mas ela não funciona. Na câmera você tem que fazer a fotometria ou para sombra ou para luz, e quando você faz para uma ou para outra, você acaba estourando ou escurecendo demais. Vamos ver aqui exatamente como isso funciona. Vou ter aqui a câmera, vou de 17-40 agora, minha lente grande angular, tô com a 5DS, tripé, tá tudo organizado aqui já. Lembrando, tudo que eu mostrar nesse vídeo, vou deixar o link dos produtos porque vocês podem se interessar. Muita gente me pergunta que lente é essa, que câmera é essa, então vou deixar os links na descrição. E eu vou usar agora um polarizador, que é um filtro que me ajuda a deixar mais saturado o céu. Porque o céu tá claro, tá azul, tá lindo, mas esse filtro ele consegue organizar, né, a direção da luz. Eu não vou falar muito de polarizador hoje, mas enfim, vou só dar esse bizu. Eu consigo organizar a direção da luz e deixa o céu ainda mais saturado. Vou usar esse filtro para poder melhorar ainda mais meu segundo plano. Então o que eu fiz aqui? Eu vou começar meio que pelo óbvio. Vou fazer uma fotometria privilegiando o segundo plano, que é a Pedra da Gávea com o céu azul que está lá no fundo. Estou usando aqui ISO 125, um ISO bem baixo, bem limpinho, diafragma em 8 para poder ter aqui uma profundidade de campo legal, foco em tudo, e deu aqui para mim 1/80 de velocidade. Vou fazer a foto aqui usando o controle remoto. Tá feita a foto, então repara que o meu segundo plano ficou perfeito, azul, bonito, céu azul, o polarizador funcionou perfeito, mas o primeiro plano ficou totalmente preto. Se essa for a sua intenção, terminou o assunto, foto feita, segue para a próxima. Mas a minha intenção aqui é mostrar a Mata Atlântica é linda, então eu gostaria de mostrar esse primeiro plano. Eu gosto de foto com o primeiro plano. Então agora eu vou fazer uma outra fotometria para poder clarear essa região aqui. Olha o que vai acontecer. Eu vou descer mais ou menos 3 pontos de luz para poder ganhar luz nessa parte de baixo aqui e deixar a floresta bem mais visível. Mas olha o que vai acontecer, ao mesmo tempo que eu estou abrindo esses pontos de luz, né, ganhando luz aqui na frente, eu vou acabar estourando a parte lá de trás. Então se eu fizer essa foto do jeito que eu coloquei agora, com os mesmos ISO 125, com o mesmo diafragma em 8, só que 1/10 de velocidade, ao invés de 1/80, fotinha no controle aqui.
foto ficou agora totalmente estourada em cima e ficou perfeita embaixo, né? Então essa é a questão, como resolver esse tipo de situação. Eu quero as duas. Ah, Marcelo, por que você não junta as duas e faz um HDR? Tem muita gente que vai pelo caminho do HDR, que você junta a boa exposição de uma com a boa exposição da outra e você resolve. Eu não gosto do HDR, eu não gosto do resultado, eu acho que fica fake e eu acho que é uma solução preguiçosa. Não estou criticando aqui quem gosta, eu prefiro tentar resolver aqui usando filtro, usando criatividade, enfim, encontrando a melhor luz do que juntar fotos. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso agora com o filtro da KF Concept. Vamos lá, então peguei o filtro aqui, ó. Esse é o filtro aqui, ó, dá pra ver bem? Esse é o filtro que eles me mandaram, é o KF Concept Pro Reverse GND 0.9, ou seja, ele corta 3 pontos de luz na parte escura dele, repara. Mas não é só isso, ele vai terminando para cima e vai clareando novamente, para não deixar uma coisa muito rígida na parte de cima. Muito interessante para pôr do sol, quando o sol já está baixo, as nuvens estão alaranjadas e tal, mas a parte de cima da foto não está tão laranja, está mais azulada. Você consegue fechar bem 3 pontos só na parte que está mais clara, mais alaranjada. Esses filtros tem de 3 pontos, de 2 pontos, de 5 pontos, enfim. De acordo com a situação que você tiver de luz, com a diferença de luz, você vai usar um ou outro. Eles mandaram isso aqui para mim, que é um 0.9, ou seja, 3 pontos de luz. Esse filtro é de vidro, os dali são de resina, então tem que tomar mais cuidado para não quebrar esse filtro, porém é muito mais difícil arranhar um filtro desse. Os dali são mais fáceis de arranhar, mais difíceis de quebrar. Para usar esse tipo de filtro retangular, né, tanto esse quanto os dali também, você tem que usar um adaptador. Essa peça aqui é composta de duas peças, né, um anel e essa peça de encaixe, e ela vai se encaixar na frente da sua lente. Isso aqui você compra uma vez só e depois você usa para todos os seus filtros, tá? Então eles mandaram para mim também, que eles chamam de filter holder, né, o segurador de filtro, e eu vou encaixar ele agora na lente para poder começar a usar o filtro. Vamos lá. A primeira parte é rosquear esse anel aqui na frente da sua lente. Marcelo, você está com polarizador na frente da lente, tem que tirar? Não tem que tirar, porque todos os filtros têm a rosca para trás e para frente. Então eu posso rosquear esse anel em cima do meu polarizador. Sou obrigado? Não, eu poderia tirar se eu quisesse. A segunda parte agora é prender essa peça aqui em cima do anel. Lembrando que esse anel tem vários diâmetros, você tem que comprar o anel que seja do diâmetro da lente que você mais vai usar. A maioria das minhas lentes de paisagem são de diâmetro 77. Então eles na verdade mandaram um kit para mim que tinham todos os anéis com todos os diâmetros, mas eu só vou usar praticamente o 77. Por fim, com a peça colocada, eu vou encaixar o filtro nesses dentinhos que ela tem e vou descendo. O ideal é usar o Live View nesse momento ou olhar no Viewfinder, como você quiser, para você ver a posição que você quer deixar o filtro. Outro ponto interessante desse holder, tanto esse da KF quanto dali, é que você pode girar ele, porque se você tiver uma parte escura aqui, uma parte clara ali, você consegue ajeitar o filtro de acordo com a sua paisagem. É muito versátil, você tanto pode andar para cima e para baixo, como pode girar ele. Então pronto, filtro no lugar, tudo pronto. Vou fazer a foto agora aqui com o controle remoto para ver como fica. Repara a diferença das três fotos, como uma foto você tem apenas a parte de fora, né, o segundo plano, o primeiro plano fechado, a segunda foto a gente tem o primeiro plano, mas tem o segundo plano perdido, e a terceira foto com o filtro a gente tem os dois planos com a mesma luz. Esse filtro é muito útil para quem fotografa paisagem. Eu estou usando o filtro da KF pela primeira vez aqui, eu tenho alguns dali, eles mandaram esse para testar, porque eles viram que eu uso muito esse filtro, e eu gostei muito desse resultado. Eu achei que o filtro cumpre bem, o holderzinho deles é bem legal, moderninho, gostei bastante. Bom, já que eu tô aqui então testando esse filtro, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar agora o filtro dali, só para ver a diferença de qualidade, para ver se esse filtro da KF é tão bom quanto o dali, porque realmente é uma marca consagrada. Dei um zoom aqui para ver a parte que realmente eles estão atuando, que é a parte da Pedra da Gávea. Existe uma leve diferença de cor aí, o dali deixou a foto levemente mais quente e o da KF levemente mais fria, né? Mas isso não é exatamente um problema, porque, claro, você vai... peraí, tem um mosquito aqui querendo pousar na frente da lente aqui. Na hora de revelar essa foto no Camera Raw, no Lightroom, é só dar um tapinhazinho no White Balance ali, enfim. E você vai conseguir resolver se você quiser a foto mais quente ou mais fria. Aí também já é questão de gosto. Vamos dificultar um pouco a história agora nível hard. Você pode me perguntar, Marcelo, por que o holder do filtro tem duas ranhuras? Justamente para você poder combinar filtros. Coloca um, depois coloca outro.
Para que combinar filtros? Porque se a diferença de luz estiver muito forte entre a parte clara e a parte escura, que é até o caso aqui, são quase meio-dia, então tá bem radical, tá bem na sombra aqui, tá bem claro lá, e eu não tiver um filtro que perca 6 stops, por exemplo, eu posso combinar 2 de 3. Por isso que ele tem 2 ranhuras, para combinar filtros. Então o que eu vou fazer aqui? Eu mudei um pouco o ângulo aqui da câmera, mudei o tripé de lugar para fazer uma foto diferente, onde entra mais mata na foto, pera da gávea pequenininha lá no meio, lá no fundo, né? No segundo plano, e o primeiro plano eu tô colocando ainda mais floresta. Eu vou combinar o filtro da KF de 3 stops com o filtro dali que eu tenho de 3 stops, ou seja, eu vou juntar filtro de resina com filtro de vidro. Vamos ver esse resultado. Vou colocar inclusive o holder meio viradinho de lado, porque a mata tá entrando assim pela parte aqui da direita da foto, então eu vou defender mais a pedra da gávea virado, né, o filtro virando assim na diagonal. Vamos lá? Isso aí, galera, vou terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Os links dos produtos estão todos aí na descrição, inclusive desse filtro da KF, recomendo, gostei. Pelo custo-benefício vale a pena, porque os filtros dali são bem mais caros, tá? Se você gostou, curte, compartilha, mostra pros seus amigos, se inscreve no canal, me ajuda a fazer o canal crescer, comenta, não entendeu, tem dúvida, comenta aí que eu vou respondendo devagarzinho, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!